Hello! How are you? Are you fine? I hope so. Espero que você esteja bem e hoje mais um vídeo que hoje vou falar sobre possíveis 3 coisas que atrasam o seu inglês ou 3 coisas que podem estar atrasando o seu inglês. Que coisas são essas? Fica atento. Primeiro, a primeira razão de que o seu inglês está atrasando pode ser que é por estudar demais a gramática, só se prender a gramática. Quando uma pessoa só se prende a gramática, isso atrapalha e muito, né, o desenvolvimento do seu inglês, a aprendizagem do inglês. Quando uma pessoa estuda se prendendo na gramática, só se prender naquelas regras do que, como deve falar, o que deve não deve, realmente atrasa. E pode ser que ao assistir uma série, uma notícia na televisão, né, um filme, a pessoa que só se prende na gramática tenha dificuldade em entender realmente o que está se falando lá. Parece que estuda inglês há muito tempo, mas não entende nada que está se falando lá na televisão ou na série. Isso por quê? Porque a pessoa só se prendeu na gramática, quando deveria mais pegar também nas expressões idiomáticas, naquele inglês do dia a dia, né? Nas expressões diárias. No inglês informal, porque a gramática ensina aquele inglês bem formal, né? Aquele inglês bonito, fino, como no português, né? Se a gente se prende na gramática, vai querer que fale aquele português lá do Portugal fino e tal, mas no dia a dia não se usa muito essas expressões assim formais. A gente fala mais expressões informais, o mesmo não acontece no inglês, né? O que mais se fala é o inglês informal, né? Por exemplo, se você for nos Estados Unidos, você pode ouvir expressões como I'm suck at sports. Quer dizer, eu sou péssimo em esporte ou esporte. I'm suck at writing. Sou péssimo em escrever. Entendeu? Você não vai ouvir assim expressões como I'm not good at writing. Tipo assim, literalmente eu não sou bom em escrever. Vou ouvir, mas I'm suck at doing something. E você vai ouvir coisas como ok, so far so good. Expressões como essa que significa ok, até aqui tudo bem, tá certo. Você não vai ouvir muito assim, ok, until here it's ok, finished. Puxa, meu pai, não é assim não. Você vai ouvir expressões como essa que eu disse agora, ok, so far so good. Simplesmente significa ok, até aqui tá certo, até aqui bem. Você não vai ouvir without John, ok, we stop, we will not work. Você vai ouvir ok, we cannot work without Johnny, so let's call it a day. Significa isso, né? Opa, por hoje o John a gente não vai trabalhar não, parar por aqui, let's call it a day. Se você só se prende a gramática, você vai querer traduzir isso, né, como vamos chamar um dia, o que realmente não é isso, né? Isso são expressões idiomáticas que se fala no dia a dia lá nos Estados Unidos. Então, se você só se prende à gramática, poderá ter muitos problemas quando tiver que viajar para lá, ou quando tiver que talvez traduzir ou assistindo lá um filme sem legenda ou com legenda. Então, o prático é realmente estudar as expressões idiomáticas, as expressões informais, lá sobretudo nos Estados Unidos, que é lá onde eu pego mais o inglês. Eu uso mais o inglês americano. Então tem que se familiarizar com esse inglês, essas expressões idiomáticas lá dos Estados Unidos. Eu via muitas pessoas durante lá os meus anos de aprendizagem imitando muitos rappers americanos, o jeito que eles falam. Os rappers americanos, muitas vezes ao falar inglês, eles usam gírias, calão, o que de certa forma você não vai ouvir assim numa série. E dificilmente para se comunicar com alguém lá vai ouvir essas expressões, porque muitas das vezes são expressões associadas com ofensas, né, com palavrões, né? Você só vê, hey, let's call it a man, what up man, what are you doing? Eles falam mais ou menos assim, tudo rápido e tudo, tudo enrolado. E muitas pessoas com quem eu aprendo inglês tentam imitar assim, né, o jeito que eles falam, mas atenção que não é o jeito certo de aprender inglês. Então, não se prenda muito a gramática. Também pegue nas expressões idiomáticas. E aí você poderá estar mais familiarizado, poderá entender pelo menos uma boa parte do que se fala,
numa série, num filme, né, num programa televisivo. Certo? Segunda razão que pode estar atrasando o seu inglês, né? Pode ser o quê? É achar que falar rápido é ser fluente. Atenção, não confunda. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Não confunda falar rápido em inglês como ser fluente, o que eu ouvia muitas vezes durante o meu aprendizado em inglês. Sobretudo isso é mais assim com os intermediários. Os alunos intermediários, né, aqueles que já têm assim, um bom nível de inglês, costumam achar que falar rápido é ser fluente, mas não é. Ser fluente significa falar bem, significa entender bem. Primeiramente, entender bem. Primeira coisa é entender bem. Segundo é falar bem. Atenção. Então, falar rápido não é o ponto. Onde lá onde eu participava de muitos talkings, lá onde eu ia lá em muitos centros lá de ensino de inglês, em muitos talkings, ouvia lá o pessoal falando muito rápido, achando que falar rápido está falar bem, mas só que ao falar rápido erravam e muito, né? Erravam e muito. Eu já ouvia falar, oh man, I'm here, I'm studying English for a long time, and I think that we should learn English, and the English not for desafio. Oh, meu pai do céu, desafio. O que é isso de desafio? Atenção, ele estava falando muito rápido, mas ele queria falar desafiar. De quando é que em inglês desafiar é desafio? Ou seja, ela estava achando que falar rápido tá falar bem, mas não. O segredo, né, para falar rápido é você falar bem, é ter a fluência, que é falar bem e ouvir bem. E em primeiro lugar, antes de você começar a falar, você tem que saber entender. É que nem as crianças, olha só. Você alguma vez já viu uma criança que nasceu e em pouco tempo já começa a falar? Não. Ela só fala o que ela entende primeiro. Atenção. A criança primeiro entende e depois fala. Porque ela só vai falar o que entende. Então o mesmo se dá no inglês. Quando você estudar inglês, procure entender, se familiarizar com as palavras em inglês. E para isso significa o quê? Significa ouvir muita música em inglês. Coloque lá no seu celular, lá, o seu telefone, a configuração de linguagem, coloque em inglês. Significa ouvir muitas notícias em inglês. Ou seja, envolver o inglês na sua vida, mesmo que você não entenda se falar na televisão, mas coloque lá o inglês. Assim você vai se familiar, aos poucos o inglês vai ficar na sua mente, você vai entendendo. Muitas vezes até sem saber a palavra, você já pega o fio da conversa. Você vai ouvir lá uma conversa na televisão em inglês e assim, nem sequer você estudou a palavra, mas você começa a ter mais ou menos uma ideia do que está se falar. Isso porque você faz o inglês presente em você. E isso é entender. Quanto mais você entende, mais você fala. Porque você só vai falar bem o que entende. E para falar bem, antes de falar, é entender. Então, por isso você tem que estudar bem o inglês. E antes de tudo, procurar ouvir. A fluência vem com o tempo, com muito estudo. Estudo. E por muito tempo, porque não se aprende inglês em 6 meses, nada disso. Então, mais do que ler, para você ser fluente, escute. O segredo é escutar. Escute. Música, assista a filmes, a séries, a notícias na televisão. Coloque lá o idioma do seu computador no seu celular. Tudo em inglês. Quando você colocar o inglês presente na sua vida, aí você, você vai entendendo aos poucos. Porque a criança aprende assim. Só de ouvir ela entenda. E aprende. Nem precisa você ter que assistir as coisas seu prato. Ela aprende. Só de ouvir e ver. Então, o mesmo se aplica ao inglês. Então, vamos ao terceiro. Terceiro é não desafiar. Também, quando eu estava lá nas minhas andanças lá em centros de formações, lá para procurar
para aprimorar o meu inglês. Encontrava muita gente que iam lá, né, para praticar o inglês, né, no talking, que é a conversa em inglês. Mas o objetivo principal era a conversa, colocavam aí das pessoas. E o que acontecia? Em vez de usar o inglês como um meio de comunicação, usavam o inglês como um meio de desafio. O que é errado, naturalmente. E qual é o problema disso? Eu ouvi até coisas que não tem nada a ver. Olha só a pergunta, né? Who the cook the cookie? Poxa, olha, é uma coisa muito ruim, né? Sei lá, quem cozinhou o galo, who cook the cookie? Oh. E assim, fazendo pergunta desse gênero, eu vou aprender o quê? Atenção. Fazendo-se perguntas difíceis um para os outros. Assim, vou fazer uma pergunta, uma charada, só para o outro não entender, não pegar. Na conversa, em vez de usar ele como o inglês como um meio de comunicação, fazer perguntas assim, umas charadas que é para o outro não pegar. Ou seja, o objetivo dele era fazer uma pergunta e o outro não entender. Isso praticamente torna ele alguém um pouquinho mais, ou seja, mais habilitado, alguém mais forte, mais inteligente, né? Que fala melhor inglês. Mas atenção, né? Com o desafio que se vai aprender. Deve-se usar o inglês como um meio de comunicação. Se você estuda inglês, primeira coisa que deve colocar em mente é que você está estudando inglês como meio de comunicação e que possivelmente também é uma das vantagens no mercado de trabalho, né? Quando você tiver o inglês, já é uma vantagem. Mas nunca use isso como uma coisa só para lhe tornar superior. Se você estudar inglês com esse objetivo, aí você se perde. Então, se você faz essas três coisas, ou se faz pelo menos uma delas, deixe. Não se prenda à sua gramática. E entenda que falar rápido não é falar bem, é ser fluente. E que o inglês não é para desafio, é para comunicação. É para você, quando viajar para os Estados Unidos, para a África do Sul, ou um país que fala inglês, você está bem para se comunicar. E lá fora você não vai se comunicar lá usando charadas, desafios. Não. Você vai usar a linguagem do dia a dia. É isso que você tem que procurar aprender. E não se prenda ao formal. Vai mais para o informal, aquilo que é o dia a dia. Pesquise mais, estude mais. Então, se fizer isso, com certeza o seu inglês, com o tempo, vai melhorando. Então, deixa o seu like aqui, se curtiu o vídeo, as dicas. Eu vou deixar mais dicas, assim vou gravar um vídeo assim, de expressões que podem ajudar você a melhorar o seu nível de entendimento. Mas por hoje são essas 3 dicas aqui, essas sugestões. Que qualquer outra coisa que você não entendeu, queira perguntar, quer dar uma sugestão, quer fazer uma crítica, naturalmente, né? O meu celular lá dos melhores, mas até eu conseguir melhorar a qualidade de imagem e som, vou gravando assim dicas e com o tempo vamos melhorando, né? Então até aqui, tchau!